Olá, povo de Deus, graça e paz, alegria estar com vocês aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é muito relevante e é muito importante para a sua vida. O tema é: por que eu estou sendo vencido pelo pecado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, não é só a decepção, o sofrimento não é só a nível de intelecto, pois eu acredito que todo aquele que é nascido de novo, ele não tem prazer no pecado. Apesar dele estar em pecado, estar cometendo pecado, caindo sucessivas vezes em pecado, ele se entristece, não é o simples remorso, porque ele nasceu de novo, e ele enfrenta uma luta, uma decepção, é um quadro triste, né? Então não é algo agradável de se viver. O pecado na vida de quem nasceu de novo é de fato um corpo estranho que causa não é só desconforto, mas dores profundas na alma, uma decepção tremenda, nós entramos num quadro de autopunição, e perguntas começam a borbulhar na nossa mente, além dos ataques constantes de Satanás, dizendo pra gente que nós não nascemos de novo, porque se nós tivéssemos nascido de novo, nós não estaríamos pecando, e piriri, pororó, aquela conversa toda do inimigo, que se alia a uma autopunição horrível, né, nossa. E isso é um tormento pra gente, né? Eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Em rápidas palavras, eu vou ser direto. Eu quero que você faça comigo 3 considerações para eu tentar te abençoar nesse assunto. A primeira consideração que você deve ter em mente para combater esse problema e se ver livre desse mal é que o Deus que nós servimos, ele é um Deus justo e um Deus amoroso. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz algo, ele diz: olha, não sobreveio a vocês tentação nenhuma que não fosse humana. Tiago diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, né? Então a tentação, ela é algo inerente à nossa velha natureza, e enquanto estivermos aqui seremos de fato tentados pela nossa própria cobiça. Mas esse mesmo texto diz que Deus é um Deus de fato que dá o escape para a gente, né? Ele não vai permitir, queridos, que nós sejamos tentados além do que possamos suportar. Entenda bem, nesse texto o apóstolo Paulo está falando algo interessante. Ele está colocando esse texto dentro de um contexto maravilhoso. Ele está falando sobre o povo hebreu no deserto e todas as lutas que o povo hebreu passou no deserto. O apóstolo Paulo diz: mas todos eles comeram da providência, beberam da providência, foram guardados durante todo esse momento difícil da jornada deles no deserto. Então, queridos, esse Deus, ele é amoroso por quê? Primeiro, eu disse que ele é justo e amoroso. Justo porque ele não vai deixar que sejamos tentados além da nossa força. Amoroso por quê? Porque ele vai nos guardar e ele providencia meios para que possamos vencer essas situações difíceis. Você vai ver isso no povo hebreu atravessando o deserto. Vinha a luta, com certeza havia luta no deserto. O deserto é usado como sinônimo de luta, mas junto com a luta vinha também o livramento. Esse Deus justo, que não permite que nós sejamos tentados além da nossa força, ele também provê o livramento para essas tentações. Ele sempre vai estar ali, guardando, livrando, pronto a socorrer, pronto a estender as mãos para a gente no momento oportuno. Não é verdade? Às vezes o problema é que eu não estou tendo acesso às fontes que Deus providenciou para me livrar de cair em tentações. Isso a gente vai falar daqui um pouquinho, tá certo? Mas Deus é justo, você serve um Deus amoroso, Ele não te colocou numa posição de batalha que você não vai poder vencer, Ele não te deixou só. Deus está com você, Ele não está permitindo que venha algo que você não possa vencer. Então eu quero que você entenda bem, você não está enfrentando uma luta que você não pode vencer, essa luta você pode vencer. Partindo do princípio de que Deus é justo, Você jamais seria exposto a uma situação que você não teria condições de vencê-la.
Então essa é a primeira consideração que eu quero que você entenda ela. Deus não daria para você um fardo, né, um peso para carregar que você não tivesse condições de fazê-lo. Isso seria atribuir a Deus culpa. E Deus não é culpado. O apóstolo Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E Deus não te colocou numa posição que você não tenha condições de vencer. O Senhor é justo e principalmente o Senhor é amoroso com você. Essa é a primeira consideração. A segunda eu quero fazer com base quando o apóstolo Paulo está dando instruções a respeito da Santa Ceia. E ele diz que a nossa apatia, que a nossa indiferença vai causar um mal que, na posição do apóstolo Paulo, me parece que é gradativo. Ele diz: por isso há entre vocês fracos, doentes e não poucos os que estão mortos, os que dormem, né? A expressão que ele usa. Deixa eu falar algo para você. Você está sendo vencido pelo pecado prioritariamente porque a sua imunidade espiritual está baixa, né? E muitas vezes você já se levantou em choro, em arrependimento, dizendo: agora eu vou vencer, eu vou romper, eu vou conseguir. Mas eu quero que você imagine algo. Imagine agora uma árvore, né? Essa árvore com muitas raízes, algumas delas até grossas demais, e você fraco tentando cortar essas raízes. Bom, você já pode deduzir que o seu esforço não vai ser, você não vai ser bem sucedido no seu esforço. O primeiro conselho que eu te dou para você poder enfraquecer o pecado e aumentar a sua imunidade é você começar a cortar as fontes onde esse lobo está bebendo água. Você precisa cortar o alimento desse pecado, onde esse pecado se alimenta para poder vencer você, ou onde a velha natureza está se alimentando para poder subjugar a nova natureza e expor você à tristeza. Algumas coisas, de fato, devido à sua fraqueza espiritual, você não vai dar conta de romper agora. Mas você não pode também se entregar, né? São duas verdades. Você talvez não consiga romper com tudo, mas você precisa fazer alguma coisa, você não pode se entregar, jogar a toalha em hipótese alguma. Então o meu conselho para você é que você comece a cortar as raízes pequenas, aquelas raízes que estão alimentando a velha natureza, que dá para você romper com elas aí devagarzinho. Rompe com aquela raiz fininha, vai lá e corta ela. A sua força agora, você dá conta de fazer isso? Vai lá e faça. Você precisa descobrir onde a sua velha natureza está se alimentando, onde esse lobo está bebendo água. Por quê? Você vai lá, talvez você não consiga vencer o lobo agora devido à sua fraqueza espiritual, mas você pode entender onde esse lobo está bebendo água, vai lá e estraga a fonte dele. Estraga uma hoje, estraga outra amanhã, você vai conseguindo. Nesse processo de você estragar as fontes ou tirar o alimento dessa fera que está subjugando você, você também precisa fazer outra coisa. Você tem que se alimentar, ok? Então, presta atenção, a minha segunda consideração foi: corte o alimento da velha natureza, né? Suje ou impeça esse lobo de beber água em algumas fontes que ele está indo beber. Eu estou falando da sua velha natureza, tá certo? Vai lá naquela fonte, suja ela, estraga ela, para que o lobo não possa beber mais lá. Você está me entendendo bem? Apesar de eu estar usando aqui uma alegoria, você está me entendendo bem, correto? Vai lá e procura saber onde esse lobo está bebendo água e você precisa cortar as fontes dele, ok? Quem tem ouvidos, ouça aí o que o Getúlio está dizendo, beleza? A terceira atitude sua, ou a terceira consideração que eu quero fazer para você é o seguinte: quem determina o tamanho do teu gigante é o tamanho da tua força espiritual. Se você está fraco espiritualmente, se você está mal espiritualmente, qualquer luta vai parecer uma grande luta. Qualquer tentação vai parecer uma grande tentação. Qualquer tentação vai ser uma forte tentação. Mas se você está bem espiritualmente, as lutas que agora podem parecer grandes, você vai ver que elas são pequenas. As lutas que agora estão parecendo difíceis de serem vencidas, você vai conseguir vencê-las facilmente.
As tentações que agora estão se apresentando para você, ou dominando você como sendo forte, se você está bem espiritualmente, você vai conseguir vencê-las com facilidade. O seu estado espiritual é que vai determinar o tamanho do seu gigante, o tamanho da sua luta e o tamanho e a força da sua tentação. Nota uma coisa, querido. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, é interessante que ele não vê o gigante. Para mim, aquele cara estava, como diz o pastor Luciano Subirá, ele estava aleluiado, porque ele não viu o tamanho do gigante. Ele escolheu as pedras e partiu para cima do gigante, colocou os pingos nos is lá e derrubou o filisteu, profetizou, e vamos brincar um pouquinho aqui. Irmãos, ele ridicularizou aquele filisteu. Irmãos, quando você está bem espiritualmente, você consegue saltar muralhas e vencer exércitos. Então eu quero que você guarde bem o que eu estou falando para você. Se alimente espiritualmente. O problema é interessante que é ligado um ao outro. A velha natureza está bebendo em lugares que você pode cortar. São raízes pequenas que você pode cortar. Ao mesmo tempo, você tem que fortalecer a sua nova natureza em Cristo. Por quê? Porque se você fortalecer a sua nova natureza em Cristo, as lutas que hoje você está atravessando, ou até mesmo o pecado que está te subjugando, irmãos, vai se tornar fraco. Você vai conseguir vencer. Às vezes, queridos, eu sento para ouvir pessoas vêm conversar comigo sobre as circunstâncias, sobre algumas realidades difíceis. E aqui, depois de 30 anos andando como pastor, pastoreando pessoas, eu fico pensando, meu Deus, ele tá tropeçando num cisco. Ele está caindo com coisa banal. É algo que pode ser vencido. E basta ali a gente fazer uma triagenzinha básica, rudimentar, e você nota que aquela pessoa está fraca espiritualmente. Ela não está conseguindo vencer lutas pequenas porque ela está fraca, ela está com a sua imunidade baixa. Qualquer vírus, por mais fraco que seja, está abatendo essa pessoa. Então, querido, guarde essa terceira consideração. Você precisa voltar a se alimentar nas fontes que Deus preparou para você. Você precisa voltar a beber água, você precisa voltar a se alimentar, você precisa de um bom amigo do teu lado para poder te dar um up, né? Para poder te dar uma força, para poder levantar você. E isso está onde? Queridos, está aí do seu lado, você tem a palavra de Deus do seu lado, você pode ler. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você lê Bíblia, mesmo você não entendendo como ela vai fazer isso, ela está fortalecendo a sua nova natureza. Leia a palavra, ore, queridos, tire momentos de oração. Né? A proposta de se começar um relacionamento com Deus, no meu livro Trocando a Ansiedade pelo Descanso, querido, tira 5 minutos de leitura por dia, de leitura e oração. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar aí o Evangelho segundo São Lucas, você vai tirar 2 minutos para você ler a Bíblia todos os dias, tá certo? Todos os dias você vai ler a Bíblia, começa o Evangelho de São Lucas, e todos os dias você vai tirar 2 minutos de oração. Dá para fazer isso? Pastor, mas isso é tão pouquinho, isso é só o começo. Você vai notar algo, quando você começa a se relacionar com Deus, Deus é tão apaixonante que ele vai começar a atrair você. Mas você precisa começar. Qual é o nosso problema? Eu li um livro de Finney e ele orava 4 horas por dia. Eu li sobre a biografia de John Wesley e o cara orava 3, 4 dias. Peraí, irmãos, começa você. Deus tem um modelo para você. Deixa Deus te atrair, deixa Deus te apaixonar, entendeu? Começa com 5 minutos. 2 minutos de leitura, 3 minutos de oração, você está entendendo? Esse relacionamento com Deus, Deus vai te atraindo, daqui a pouco você vai aumentar mais 2 minutos, é 7, é 8, vai aumentando, daqui a pouco você não consegue mais.
passar e viver o seu dia, você não consegue mais passar um dia sem ler Bíblia, sem orar, porque aquilo já virou um hábito, do hábito já virou um vício, você já é um dependente da oração e da leitura da palavra. E eu quero dizer para você, você vai ver como muito desses gigantes, entre aspas, que estão te vencendo agora, amanhã você vai rir deles. Por quê? Você está forte espiritualmente. A palavra de Deus te fortaleceu, a oração te fortaleceu, a comunhão te fortaleceu. Dá para entender? Beleza? Esse é o desafio de Deus para você. Foi assim que eu consegui. Essa é a receita do pastor Getúlio, a receita do bolo do pastor Getúlio para você. Comece. Foi assim que eu comecei. Eu me lembro que eu ficava tão entusiasmado vendo aí homens que tiravam momentos de oração que era quase o dia inteiro. Eu dizia, meu Deus, o que esses caras fazem? Eu não entendo. O que esses caras têm tanto para falar com Deus que em 15 minutos eu falava tudo que eu tinha que falar e já começava a encher linguiça, e a Bíblia era algo cansativo, exaustivo para mim, entendeu? Era só uma criança, irmãos, com a imunidade baixa, que estava tão fraca que não conseguia nem se alimentar. Eu estou propondo para você, comece. Não desista não jogue a toalha não, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei o que te domina agora. Ah, pastor, não consigo perdoar, pastor, não consigo vencer. Às vezes é má administração, Nós não fomos criados com princípios. Muitos irmãos com quem eu convivo hoje foram pessoas que não tiveram infância, onde ele foi preparado para ser um adulto. Você está vivendo esse desafio agora. Não interessa qual foi o seu pecado, não interessa qual é o pecado que está te dominando agora, eu só te peço, em nome de Jesus, não desista, dê mais uma chance, comece amanhã mesmo, não pode esperar não, começa hoje mesmo, aliás, não espera para amanhã, começa hoje mesmo, vai lá, abre sua Bíblia, todo dia, meu Deus me ajuda, todo dia eu quero ler 2 minutos e quero orar 3 minutos, ou quero ler 3 minutos e orar 2 minutos, mas começa, não desista. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Como o cair é inerente ao homem, o levantar é inerente ao amor de Deus pela sua vida. Tá bom? Jesus te ama muito, tá? Fica firme em nome de Jesus. Um abraço e que Deus te abençoe nessa nova empreitada e seja bem-vindo.